Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, com temor e tremor, porque, ó Deus, acima de tudo, nós queremos ouvir o Senhor falar e sabemos, ó Deus, que o Senhor falar é um privilégio tão grande. Nós não merecemos que o Senhor fale conosco, não merecemos que o Senhor corra atrás de nós. E o Senhor tem feito isso, o Senhor tem insistido, o Senhor tem feito de tudo para que nós pudéssemos ouvir a Tua voz e virar dos nossos caminhos e seguir a Ti, Senhor, para que realmente o Senhor possa fazer tudo que o Senhor prometeu, tudo que o Senhor planejou para as nossas vidas, Senhor. Abre o nosso coração nesta manhã. Desejamos, ó Deus, desejamos muito que possamos ir além daquilo que já conhecemos, além daquilo que já ouvimos antes. Queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ok, então nós estamos continuando nesse mesmo tempo, estamos aqui no segundo rei, desse período final, e estamos pegando alguns trechos do profeta Jeremias, porque Jeremias profetizou nessa época e, além das mensagens, o livro inteiro dele são mensagens proféticas sobre essa época, mas ele conta também algumas coisas específicas e isso nós estamos então acrescentando aos relatos históricos de Crônicas e Reis. Então, na semana passada nós vimos Jeremias 36, quando Deus mandou Jeremias escrever tudo o que ele tinha profetizado. Vimos essa história de como essa profecia escrita foi lida para o povo, foi lido para os príncipes e depois começou a ser lido para o rei, mas o rei pegou o rolo e queimou no fogo. Ok? Então essa é uma história de Jeremias 36. Agora hoje nós vamos voltar um capítulo só, Jeremias 35. Essa história é na mesma época, não fala algumas profecias, Jeremias coloca no 4º ano, ou bem no início do reinado. Essa história, na verdade, é uma história e uma palavra profética, mas não fala o ano exato, mas fala que foi durante esse período do rei Joaquim. Então, mas é uma história bem singular, bem interessante e provavelmente assim, é uma história não tão conhecida, tão divulgada, mas é uma história assim, muito singular, muito importante e é algo que espero que o Senhor possa falar conosco através dessa história. Então, Jeremias 35, versículo 1 diz: a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Muitas vezes Deus dava um tipo de uma tarefa prática, vai ali, enterra uma coisa. Jeremias fez várias coisas assim, Ezequiel outras. Eles às vezes eles tinham que evidenciar, demonstrar, fazer quase que um teatro, só que não era um teatro só de demonstração. Oséias teve que casar com uma prostituta, enfim, eles tinham que fazer coisas muito específicas às vezes, porque Deus queria falar com o povo mais do que uma palavra só, uma profecia, tem muitas assim, mas ele queria também dar algumas lições visíveis, né? uma lição prática. Então esse aqui foi uma dessas ocasiões. Então Deus falou com ele: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então é uma ordem, pelo menos do jeito que está registrado aqui, é bem possível que Jeremias não soubesse nada sobre os recabitas. Quem são os recabitas? Mas vai ali na casa dos recabitas e leva-os à casa do Senhor. Aqui nós precisamos lembrar o que é a casa do Senhor. O templo tinha aquelas partes correspondentes ao tabernáculo, tinha o átrio com o altar, tinha o lugar santo, tinha o santo dos santos, mas o templo
Isso não acontecia no templo do tabernáculo, mas o templo, esse aqui é o templo de Moisés, de Salomão ainda. Esse templo, ele tinha, ao redor do templo, ele tinha um monte de cômodos. Eles usavam para guardar dízimos, ofertas, vestes dos sacerdotes. Tinha uma porção de coisas que eles faziam ali. Então tinha muitas câmaras, muitos cômodos, e parece que até tinha assim mais de um andar, um em cima do outro, né? Então é isso que ele vai fazer. Leva-os à casa do Senhor. Lógico, eles não vão entrar nem no santuário, nem no Santo dos Santos, não tem nada a ver com o altar. Ele vai levar para um local, uma câmara que ficava ali próximo. Leva a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Uma ordem estranha, e pelo menos do jeito que está registrado aqui, a gente às vezes tem que ficar imaginando os detalhes. Mas será que Jeremias perguntou, mas por que, Senhor? Como assim, né? Eu vou levar um pessoal e dar vinho. Lembra que vinho era uma coisa comum, era a bebida deles, não era nada assim de anormal, de estranho. Mas por que trazer esse povo e oferecer vinho para eles? Então, essa obediência sem questionar é muito interessante. Quantas coisas Deus mandava os profetas ou outras pessoas fazerem, e eles, pelo menos aparentemente, eles não perguntavam, mas por quê? Que é isso? Que estranho. Essa palavra não deve ser de Deus. Hoje, a forma de Deus nos falar não é tão dramático, não é tão evidente, então hoje a gente precisa testar muito, né? Será que Deus está me falando mesmo? Vou conferir, vou pedir confirmação. Então, até normal, né? Não acho que as pessoas deviam fazer coisas muito loucas sem ter uma clareza que realmente Deus que está falando. Mas aqui Jeremias estava muito acostumado, ele sabia que era a palavra de Deus, então ele não ficava questionando, testando. Não, Deus, repete, deixa eu ver se eu entendi de certo, né? Ele fez. Então, versículo 3. Então, tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e seus irmãos, todos seus filhos, e toda a casa dos recabitas. Então, ele pegou esse indivíduo, né, Jaazanias, mas ele era provavelmente tipo o chefe da família, mas era para levar toda a família, era um clã, uma tribo, sei lá, um grupo inteiro, né? E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Então, essas câmaras que tinham em volta do templo, tinha uma que era de um tal filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes. Então tinha uma câmara dos príncipes ali. E sobre, então isso que eu falo assim, um ficava no andar de cima, sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. O vestíbulo era o lugar onde eles trocavam de roupa, porque os sacerdotes tinham roupas especiais que eles usavam. Ok, então aqui coloca todo o cenário, e eles vão ali e ele reúne esse grupo. Eles também foram, Jeremias com certeza não falou o que ele ia fazer, porque vocês vão ver pela história, que se ele tivesse falado assim, eu estou convidando vocês para ir a tal lugar para tomar vinho, se ele tivesse falado no convite, eles teriam já falado antes, né? Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, provavelmente Jeremias só fala assim, eu estou chamando, ele era profeta de Deus, era bem conhecido, e ele convida toda essa família para ir a uma das câmaras, e chega lá, ele colocou diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Eu não sei o quanto que isso era comum ou não comum, assim, beber vinho, tomar vinho era comum, mas o quanto que isso soava estranho para eles, reunir numa câmara, num cômodo ali perto do templo, reunir todo esse grupo, colocar
taças, né, garrafas, vamos dizer assim, de vinho e copos, e falar assim: agora comecem a beber. Eu não sei o quanto que isso soava estranho, ou se era, nós vamos conversar, então é como a gente vai num café, vamos conversar. Eu não sei o quanto que soava estranho ou não, ou normal para eles, mas enfim. Versículo 6, eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai. Agora só um parênteses aqui. Quem era Jonadab? Eu vou falar daqui um pouquinho assim, a referência que tem para ele na Bíblia, mas assim, só para vocês terem uma ideia assim, de quem era esse grupo. E quando eles falavam de Jonadab, isso aqui era um cara que viveu há pouco tempo. Não, isso aqui fazia, eu já vi alguns calcular 270 anos, outros calculam 250, mas é por ali, 250, vamos dizer. 250 anos antes. Olha, nós estamos em 2018, então volte 250 anos, 1750. Eu não estou fazendo uma coisa porque um antepassado meu de 1700 e alguma coisa, é mais ou menos isso que você tem que imaginar. 250 ou 270 anos antes, isso era no tempo de Elias e Eliseu, no tempo esse Jonadab, nós vamos encontrar referência para ele, a ele, pouca coisa, mas no tempo que Jeú foi exterminar toda a casa de Acabe, foi naquela época. Então, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu ordem, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Então, esse indivíduo, Jonadab, ele estabeleceu uma ordem na família, não era só para uma geração. Ele falou assim: nem vocês, nem a outra geração, nem a outra, vocês vão guardar essa tradição, essa ordem, e vocês vão viver dessa forma. Mas não era só vinho. Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Também não edificareis casa, nem semeareis semente. Vocês não vão trabalhar de lavoura, vocês não vão fazer plantações, nem plantareis vinha, nem possuireis. Não é só plantar, vocês não podem comprar uma vinha, né, uma plantação já pronta, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim ouvimos e fizemos conforme tudo que nos mandou Jonadab, nosso pai. Então, eles explicaram, né, assim, por que eles não iam tomar vinho. E olha, gente, para alguém que não tivesse muita convicção, quem estava oferecendo vinho para eles mesmo? Jeremias, um profeta de Deus. Era quase que assim: até que enfim chegou alguém que nos deu, é o profeta, agora é hora, a gente pode mudar. Jonadab falou para não beber, mas tem um homem de Deus que está falando assim: está aqui o vinho, pode beber. Então Deus está falando, tudo bem, nós podemos. Não, eles tinham tanta convicção que pode ser Jeremias, pode ser quem for, nós não vamos fazer isso porque a gente tem uma convicção firme. Jonadab nos deu essa ordem, nós vivemos de acordo com essa ordem até o dia de hoje. Tudo isso, gente, pode soar aqui, no nosso contexto aqui, como uma coisa bonita. Com certeza soa muito estranho, porque principalmente nos nossos dias, ninguém fica seguindo uma tradição simplesmente porque um
tataravô, que não sei de quantos anos atrás, deu essa ordem. Para quê? Para que existe isso? Né? No nosso tempo, e quem é pai de filhos maiores sabe disso, ou você como filho, assim, você sabe que isso é normal na nossa cultura e é muito forte. Cada um vai definir diante de Deus, ou sem Deus, ou de acordo com sua própria cabeça, cada um define seu estilo de vida, sua cultura, como é que você vai viver. Existem aspectos culturais, de comida, de costumes, mas assim, uma prática que, na verdade, essa prática, pense bem nesse contexto aqui. Eles estavam vivendo dentro da terra de Israel, não tinha razão de habitar em tendas. Tendas foi quando, lá muito tempo antes, quando eles andavam no deserto, saíram do Egito, eles viviam em tendas. E o próprio Deus tinha falado: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão habitar em casas, vocês vão plantar vinhas, vocês não vão mais depender do maná, vocês vão... Assim, era a ordem de Deus, não era uma coisa inventada por eles. Eles estavam vivendo na terra que Deus prometeu e que Deus falou: olha, essa é uma terra que vocês podem plantar, vocês podem desfrutar do fruto da terra. Então eles estavam vivendo uma coisa totalmente contrária, totalmente diferente do povo à volta deles. E quem era o povo à volta deles? Era o Egito, era a Babilônia, era a Síria, era algum povo que não servia a Deus? Não, eles habitavam na terra prometida no meio do povo de Israel. Então eles estavam vivendo algo em contraste, não com o mundo, eles estavam vivendo algo em contraste com aquilo que o restante do povo de Israel vivia. Então é muito interessante pegar bem firme esse contexto para entender. Então eles falaram assim: Jeremias, a gente não vai beber vinho porque nosso pai, há tantos anos atrás, falou isso. E eles foram dar também um histórico: não é só vinho que a gente não bebe, a gente também não habita em casas, a gente também não planta vinhas, etc, etc. Aí, no versículo 11, eles vão dar uma explicação, porque quando Jeremias foi chamá-los, eles não estavam, o texto não diz, eles estavam dentro de Jerusalém, eles estavam numa casa, estavam numa tenda. Eles vão explicar, versículo 11: mas quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde, vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, assim ficamos em Jerusalém. Então eles deram um relatório do que eram as ordens e explicaram: tem uma coisa que hoje nós não estamos fazendo conforme era a ordem original. Nós estamos vivendo em Jerusalém, e aqui quero que vocês vejam mais uma vez, assim, que época que eles estavam vivendo. Essa é a época do rei Jeoaquim, que viveu um tempo sob domínio do Egito, mas agora o rei de Babilônia, Nabucodonosor, tinha começado a conquistar todos os reinos, e quando eles viram que Nabucodonosor estava avançando para conquistar a terra, eles, vivendo em tendas, eles eram muito vulneráveis, né, a serem mortos, serem levados, escravos, qualquer coisa. Então eles falam assim: vamos para Jerusalém. Algumas pessoas acham que eles foram para Jerusalém e continuaram vivendo em tendas dentro de Jerusalém. É possível, aqui não diz, né? Mas eles falam assim: nós estamos vivendo em Jerusalém por causa desse contexto, desse perigo de Nabucodonosor. Versículo 12: então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então, veja só, né? Deus tinha falado com Jeremias uma coisa só: vai, chame esse povo e ofereça vinho para eles. Aí ele fez, aí ele ouviu a história deles, e a impressão porque ele vai depois falar com eles, né? A impressão que essa palavra veio enquanto eles estavam falando, né? Quando os recabitas deram essa explicação, então veio a palavra do Senhor a Jeremias.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: não aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras. Vocês lembram domingo passado que eu enfatizei muito, sim, a questão é ouvir, né? Deus queria insistentemente, Ele queria falar, Ele queria que o povo ouvisse. Ele já tinha dado uma sentença de juízo, as coisas estão começando a acontecer. Eu acho que, assim, né, nosso objetivo aqui é sempre fazer paralelos com o nosso tempo. Então, se nós entendemos pelas próprias Escrituras as coisas que vão acontecer no fim dos tempos, é claro que nós não sabemos exatamente onde nós estamos, mas quando Deus dá uma palavra, vai acontecer isso, vai cair Babilônia, antes de cair Babilônia, vai fortalecer ainda mais os sistemas contra Deus. Então, quando a gente entende as coisas que vão acontecer, as coisas muitas vezes não acontecem num dia só. Esse processo, né, a gente está olhando estou deixando sempre esse esquema aqui, está no verso da sua folha também, né, a gente colocou mais detalhado, né, o diagrama do tempo. Então, esse tempo, né, depois da morte de Josias, nós temos esse tempo de 23 anos, mais ou menos, né? De 22 para 23 anos, esse tempo final, até chegar ao final aqui de Zedequias, aí sim, cai Jerusalém, destruído o templo, aí assim, realmente foi o ponto máximo de juízo e de destruição, né? O rei que sentava no trono de Davi é deposto. Nunca mais, até o dia de hoje, nunca mais houve um rei sob o trono de Davi, nem quando eles voltaram de Babilônia, não houve um rei. Então, esse período, assim, nós estamos vendo um período de 20 e poucos anos. Então, durante esse período, está acontecendo progressivamente. No diagrama que tem na folha, mostra as 3 etapas do cativeiro. Foi uma etapa bem nessa época que nós estamos falando aqui, no 4º ano de Joaquim, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, foi a primeira leva, a primeira leva de cativeiro, foi quando Daniel foi para a Babilônia. Então, essa época já está começando a acontecer, mas vai levar vários anos até consumar totalmente. E nesse meio tempo, Deus não está falando, talvez não vai acontecer, mas ao mesmo tempo Ele continua falando assim, quem sabe eles vão ouvir, quem sabe eles vão atender ainda, quem sabe eles vão perceber as coisas que estão acontecendo e vão se arrepender. Então, eu tenho insistido muito, nós precisamos nos preocupar com a situação do governo, com a situação política, com a situação do mundo, mas nós precisamos dar mais atenção, muito mais atenção à nossa condição espiritual, porque é isso que Deus está falando. Quem sabe eles vão ouvir. Será que Deus ia mandar Nabucodonosor embora? Será que Deus ia mudar a decisão dele sobre Jerusalém? A gente não sabe, porque eles não corresponderam. Mas a ideia é sempre que há arrependimento, Deus honra aquele arrependimento e Ele faz alguma coisa. E nós vamos ver aqui então, essa família, essa casa dos recabitas, tem várias lições que nós podemos aprender. Não vou continuar lendo, mas eu queria que vocês entendessem o quanto que Deus continua insistindo. Então, na semana passada, no capítulo 36, a gente viu como Deus mandou escrever toda a profecia. Quem sabe eles vão entender, quem sabe eles vão entender. Nesse capítulo aqui, ele está usando uma outra tática. Se isso aconteceu antes ou depois do capítulo 36, nós não temos muita certeza, mas foi bem perto. Então, ele está usando uma outra tática. Ele usou todas as profecias que Jeremias tinha feito até então, foram escritas e lidas, e foi um testemunho. Ele deu testemunho ao povo, aos príncipes e ao rei. Agora, ele está usando
um exemplo. E gente, isso me toca profundamente, porque quando Deus, eu não sei se tem algum outro exemplo, eu estou lembrando muito de Jó, que Deus falou não com o povo, mas depois ele falou com os amigos de Jó, mas no início do livro de Jó, Deus fala com os anjos, com Satanás, com todos os filhos de Deus que se apresentaram, fala assim: olha aí Jó, não tem ninguém igual a ele. Gente, Deus falar isso sobre alguém, é mais ou menos Davi, eu achei Davi, né? E aqui ele fala com Jeremias: Jeremias, vai lá, chame os recabitas e ofereça vinho para eles. Jeremias não sabe o que está acontecendo, então ele chama toda esse clã, toda essa família, e leva lá e oferece vinho. E os caras dão testemunho para ele: a gente não vai tomar vinho, porque a gente tem um princípio, e a gente segue esse princípio de 250 anos atrás. Deus nunca mandou um anjo depois, Deus nunca mandou ninguém confirmar, mas 250 anos a gente está aqui firme, seguindo a ordem que nós recebemos. Eu quero que vocês sintam o coração de Deus, porque Deus está falando assim: Jeremias, agora, fale com o povo de Israel. Não é possível que vocês não consigam ver a diferença entre o que vocês estão fazendo comigo e o que essa família fez com o antecedente deles. Olha o que diz aqui: vai e dize, versículo 13, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: não aceitareis instrução? Vocês não vão acordar? Vocês não estão vendo uma coisa diferente para ouvirdes as minhas palavras? Esse é o anseio de Deus. Tem um versículo, acho que tem um salmo que fala assim, tem Isaías também: se o povo me ouvisse. Se o povo ouvisse. Deus fala assim: se vocês escutassem, não precisaria. É como um pai ou uma mãe que fala com o filho que desobedeceu e que se machucou porque desobedeceu uma ordem. Fala: se você tivesse me ouvido, você não teria se machucado. Eu falei que não era para pegar a faca, agora você cortou o dedo. Se você tivesse ouvido, não teria acontecido isso. Vocês não vão ouvir instrução, vocês não vão entender. E ele está dizendo: olha essa família, olhe para essa família. Quando Deus fala isso, quando Deus tira o chapéu, quando Deus, no Novo Testamento, quando ele fala sobre o centurião, eu não achei fé como essa em todo Israel. Gente, um elogio de Deus, gente, não tem nada igual, não tem nada que se compare com Deus. Fala assim: olhe essa fidelidade, olhe o que eles fizeram para um pai terreno. E no final do capítulo, assim, no final da história, eu quero tirar uma outra lição do estilo de vida deles, eu acho que é importante, mas a lição principal dessa história não é, então, porque eles fizeram assim, eles foram os únicos que foram fiéis, porque Deus nunca falou que não era para tomar vinho. Tinha lá os nazireus, tinha algumas situações e tal, mas assim, em geral, não existia nenhum mandamento para não tomar vinho, não existia nenhum mandamento para não fazer casas, para não plantar vinhas. Então, o que eles fizeram não era assim: eles estão guardando minha lei, vocês não, eles estavam guardando uma tradição. E Deus honrou a tradição, eles foram fiéis à tradição. Essa tradição não é necessariamente algo que todo mundo tem que fazer. Eles foram fiéis, e Deus está falando assim: vocês não estão vendo a diferença entre o que eles fizeram para um pai terreno e o que vocês não estão fazendo comigo? Essa é a ideia principal. Então, versículo 14: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, há 250 anos, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós,
madrugando e falando, não me ouvistes. Então, olha aqui, gente, a comparação tem duas partes. Jonadab é um pai terreno, e ele nem recebeu essa ordem de Deus, pelo menos que fala aqui. Não foi uma revelação, ele sentiu isso, ele queria que os descendentes dele vivessem dessa forma, ele colocou essa tradição e os filhos e as gerações seguiram. Agora, Deus está falando assim: eu sou Deus, e vocês não fazem isso comigo. Então, o primeiro contraste é Deus, pai, e um homem, pai, humano. Contraste. E o segundo contraste é: Jonadab morreu há 250 anos. Ele nunca mais falou. E até hoje, essa turma aqui obedece o que ele falou 250 anos atrás. Eu estou falando todos os dias. Eu falei naquela época, falei de novo, e nessa época agora que está mais crítica, eu estou falando mais insistentemente. Quanto mais chega o dia D, o dia que as coisas vão acontecer, o dia do juízo, mais Deus fala. Deus não tem atitude assim: já avisei, já dei as ordens, quem quer caminhar assim, que vá, não tem problema, porque a pessoa não quis seguir, então que vá para o juízo. Não, Deus tem aquele coração de pai, fala assim: eu quero avisar, eu estou insistindo para que não façam isso. Então, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, não me ouvistes. Versículo 15: também vos enviei todos os meus servos, não foi uma pessoa, todos os meus servos profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos cada um do seu mau caminho, emendai as vossas ações, não sigais após outros deuses para os servir, então ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes, vimos isso domingo passado, não inclinastes os ouvidos. Inclinar os ouvidos é, antes de ouvir, né, a orelha do cachorro, né? Antes de ouvir, põe a orelha na posição, né? Põe assim, inclina, é querer ouvir. Deus, será que o Senhor tem alguma coisa para falar? Será que essa condição que nós estamos vivendo hoje não é culpa só dos políticos, mas será que é alguma coisa que vem do nosso coração? Será que não é das outras igrejas? Será que é do meu coração? Entende? Assim, é algo assim, você inclina o seu ouvido para ouvir algo que não diz respeito só aos outros. Claro que nós estamos inseridos numa condição coletiva, então tem a ver com muitas coisas, muitos fatores, mas o nosso coração precisa se inclinar para Deus. Deus, o que é que o Senhor está falando? O que é que o Senhor está falando? Tem alguma coisa que precisa mudar? Tem atitudes erradas? Tem inclinações, tem práticas, tem corações endurecidos, insensíveis? Tem alguma coisa que precisa mudar? Então, vós não inclinastes os vossos ouvidos para mim, nem me obedecestes. Então, dá a entender que não estamos ouvindo, e mesmo naquilo que talvez tenhamos ouvido, nós não estamos obedecendo. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Então, mais uma vez, como falei, assim, isso para nós soa muito estranho, porque eles não deram uma explicação lógica, tipo, Jonadab falou para a gente não tomar vinho, porque ele queria que a gente vivesse mais sóbrio, mais assim, prestando mais, assim, eles não deram uma explicação. Por quê? Por que não pode beber vinho? Por que não pode construir casas? Por que a gente tem que viver? Eles, não sei se eles tinham alguma noção, eles simplesmente obedeceram.
Isso é muito estranho, eu nem sei muito como aplicar isso, porque eu fico pensando assim, eu vou seguir alguma coisa que eu nem sei o porquê, mas pelo menos na nossa cultura isso é muito, muito estranho. A gente não guardaria uma tradição sem saber porquê. Tem tradições, claro, nas igrejas, mesmo nas culturas normais, assim, tem muita coisa que a gente faz que talvez a gente não questiona porque é muito normal, né? Assim, por que você faz assim, né? Talvez para uma pessoa de uma outra cultura viesse e observasse a gente, iria, mas por que vocês fazem assim, né? Então existem coisas que a gente faz talvez sem saber muito o porquê, mas uma coisa específica, tão diferente, um estilo de vida, isso eu confesso assim, é estranho. A gente não conhece esse tipo de prática e eu acho que não é esse o ponto que a palavra quer enfatizar, mas eu entendo que desde o Jardim do Éden, né, a ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não falou muito assim, olha, se vocês comerem esse fruto, eu vou explicar o que vai acontecer. Né? Hoje assim, parece que tudo tem que ser explicado. Uma criança de 3 anos tem que falar assim, não faça isso, mas por quê? Não, porque né, aí a gente tem que justificar e a criança fica pensando se vai obedecer ou não, dependendo da explicação. Né? A partir dos 3, 4 anos já é assim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é exatamente isso. Eu preciso saber tudo antes de decidir se eu vou obedecer ou não. A gente não conhece esse tipo de obediência de criança, que hoje nem a criança não obedece mais, mas a gente não conhece muito essa obediência de criança, de simplicidade. Deus é nosso Pai, se Ele falou que não é, com certeza é para o nosso bem, eu não preciso perguntar por quê. Tem umas irmãs que parecem irmãs católicas, mas não são, não sei quantos conhecem aqui, né? São chamadas irmãs evangélicas de Maria, que são de Curitiba, e elas vêm de uma ordem lá da Alemanha, depois da Segunda Guerra, uma irmã luterana começou essa ordem, são irmãs celibatárias, mas elas publicam muitas literaturas, e eles têm um cartaz, eles fazem muitos postais e marcadores e cartazes, coisas lindas, né? E uma delas, assim, uma dessas frases que eles colocam num cartaz é: meu Deus, eu não te compreendo, mas mesmo assim eu confio em ti. Então, não são exatamente essas palavras, mas é mais ou menos nesse sentido. Essa confiança em Deus, essa aceitação, mesmo sem entender muitas vezes o porquê. E isso tem muitas coisas na nossa vida, a gente não entende por que vem enfermidades, a gente não entende por que vem situações totalmente desastrosas às vezes na nossa vida, na nossa família, enfim, tem muitas coisas que a gente fala assim, Deus, por que isso? E Deus não se dá o trabalho, porque não é porque Ele não quer, não é porque Ele não nos ama, mas porque essa árvore do conhecimento do bem e do mal, essa coisa assim, Deus, eu preciso entender antes. Tem um versículo que eu sempre cito nesse contexto, que é João 7, acho que João 7,17, que fala, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele saberá. Então não é assim, se alguém descobrir que é importante, por aí ele faz. Não, se alguém quiser, primeira coisa é, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí depois que você se submete, que você aceita a vontade de Deus na sua vida, depois Deus muitas vezes vai nos mostrando. Ele não quer que a gente fique na ignorância, mas o coração de confiança é algo que Deus está buscando em nós, né? Então os filhos de Jonadab e filhos de Recabe guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Versículo 17, portanto assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, ouvi, trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles. Eu lhes falei, mas não ouviram.
Eu os chamei, mas não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardaste todas as suas instruções e fizestes conforme tudo que vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Olha que promessa. E isso está de acordo até com os 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos falam assim: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que seus dias se prolonguem, né? O Novo Testamento faz referência a essa promessa. Então, a honra ao pai, aos pais, isso é muito, Deus honra a aliança, Deus honra essa obediência, né? Essa honra da família, Deus valorizou demais. E eu não tenho palavras para expressar, mas assim, Deus chama a atenção de toda uma nação e fala assim: olhe essa família, olhe o que eles fizeram, eles foram fiéis, eles honraram, eles fizeram algo muito, muito diferente, né? Isso é muito, muito importante. Eu não vou tomar muito tempo, eu só queria, se você for estudar, porque a única menção clara que a gente tem dos recabitas, parece o nome, mas a única menção clara que tem dos recabitas é nesse capítulo. Mas Jonadab, eu não vou ler esse texto, mas está em 2 Reis 10, a única menção bíblica de Jonadab, né, que é o cara que deu essa ordem, aparece em 2 Reis 10, e aquela história quando Jeú, ele já tinha começado a executar aquela vingança sangrenta, né, que Deus deu para ele fazer contra a casa de Acabe e Jezabel, mas depois que ele já tinha começado, Jeú estava indo para o templo de Baal, ele ia matar mais de 3.000 pessoas lá dentro do templo de Baal, mas no caminho, Jeú, esse cara que Deus falou com Elias, e depois Eliseu mandou ungir para pôr fim naquela dinastia, naquela sequência terrível de Acabe e Jezabel. Então Jeú, ele está andando numa carruagem, e ele se encontra com Jonadab, esse Jonadab, e aí ele pergunta para o Jonadab: seu coração está verdadeiro, está assim, acho que ele quis dizer assim, você está firme comigo, como eu estou com você, nós estamos pensando a mesma coisa, nós temos o mesmo propósito, assim, é uma coisa rápida, se eles já se conheciam, não sei, mas ele quis dizer assim: você tá comigo para o que deve Jonadab falou que sim, e aí ele vai junto, não fala que Jonadab ajudou a matar, mas Jonadab estava junto com ele nesse momento em que eles convidam todos os adoradores de Baal para encher o templo de Baal, e depois mandam matar toda aquela gente lá. Então Jonadab aparece na história só nesse momento, que ele é uma pessoa que também se une a Jeú, que tem ligação com Jeú contra essa adoração falsa, né? Assim, então subentendemos no mínimo que ele era uma pessoa fiel a Deus. Mas um outro detalhe assim, importante para entender, que eu não quero tomar tempo, assim, são detalhes mais técnicos, mas são interessantes, né, para a gente ver. Os recabitas, eles faziam parte de uma espécie de tribo que não eram descendentes, eles não eram do povo de Israel. Eles eram descendentes daquele midianita, sogro de Moisés, lembra? Jetro. Então, eles eram chamados de queneus. Então, tem algumas menções, no início do livro de Juízes, fala dos queneus, né? Então, mas tem uma relação muito direta, que eles eram descendentes, ou da mesma tribo do sogro de Moisés, onde ele ficou por 40 anos no deserto, cuidando dos rebanhos ali, e depois ele se casou, né, com a filha, né, do Jetro. Então, assim, só para a gente entender, os queneus eram um povo
que acabou indo juntos. Eles moravam, Juízes faz menção, eles moravam junto com o povo de Israel, e provavelmente eles tinham essa tradição, porque os midianitas, onde Moisés ficou, eles eram um povo nômade, eles eram um povo que vivia em tendas, era o estilo de vida. Então isso pode até ter alguma coisa a ver, mas é só para saber que existe uma ligação que fala a respeito disso em 1 Crônicas, que tem um monte de genealogias, que às vezes a gente pensa que não serve para nada, mas lá em 1 Crônicas, naqueles capítulos de genealogias, fala dos queneus e fala dos recabitas. Então a gente sabe que tem essa ligação, ok? Eu quero, bom, a parte principal então é essa fidelidade a Deus, essa obediência sem questionar muito, esse desejo de ouvir a voz de Deus. Essa é a lição principal, e Deus chamou esse povo para dar como exemplo. Então Deus está usando vários recursos para tentar chamar a atenção, né? E eu quero ler, antes de falar um pouco sobre, eu acho significativo essas coisas. Não é o propósito principal. Deus não está falando assim, quem é fiel a mim não bebe vinho, não faz casa. Deus não está falando isso. Mas eu quero tirar uma lição disso, eu acho significativo. Mas antes disso, eu quero ler 2 ou 3 textos que falam sobre Deus como Pai. Porque essa ideia assim, de que um pai, e esse sim é o tema central, um pai terreno conseguiu fazer com que as gerações seguintes seguissem as suas normas, seus princípios de vida. E meu povo não está fazendo isso. Então, primeiro eu quero ler com vocês em Malaquias capítulo 1, e depois alguns versículos em Provérbios, só para a gente sentir esse coração. E é uma coisa que muitas pessoas, várias partes do mundo, têm sentido assim, uma ênfase muito grande numa coisa que a gente tem chamado de paternidade espiritual. A paternidade natural, Deus quer restaurar a família, Deus quer restaurar o coração de pai. Então essa ênfase em Deus como Pai, nós entendemos nossa relação com Deus como Pai, e procurando reproduzir isso na vida da igreja, né? Eu tenho visto pessoas com ministérios fortes dizendo assim, ministérios que poderiam usar títulos, sei lá, de apóstolo, né, hoje tem tantos títulos e coisas assim, falando assim, gente, nenhum desses títulos é importante. O importante é Deus como Pai e paternidade espiritual na igreja, porque paternidade é uma relação que não é de organização, não é de imposição, pai a pai. Só que tem muitas implicações. Então olha aqui, Malaquias capítulo 1. Tem todo um contexto aqui, mas eu só vou ler aqui o versículo 6. Malaquias 1,6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Então são duas figuras que Deus é para nós, né? O pai para o filho, e o senhor sobre o servo, sobre o escravo. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Então, Malaquias tem um estilo bem interessante, que ele vai falando as coisas, mas ele já adianta, mas vocês vão perguntar, como assim? Nós não estamos desprezando. Mas vocês estão desprezando, porque o que vocês oferecem, ele vai explicando por que é assim. Mas o que eu quero saber, eu quero mostrar a gente fala que Deus é Pai, mas Deus fala assim, que adianta me chamar de pai e não me honrar como pai? Então não é a gente simplesmente querer o pai provedor
não é simplesmente querer o pai que atende às nossas vontades. O que é um pai? Claro que Deus, quando fala, eu de vez em quando falo isso, é sempre bom repetir, quando Deus fala sobre pai na Bíblia, Ele não está falando sobre pai masculino só, porque Deus é pai e mãe em uma pessoa só, e Deus muitas vezes fala sobre a paternidade dele em linguagem maternal. Então Deus fala que Ele é aquele que amamenta, Ele é aquele que carrega. Então Ele faz, quando Deus fala assim, eu sou pai, Ele está falando sobre uma função que não é só masculina. Deus não está falando assim, Deus é o completo, Ele é pai e mãe, tudo junto. Mas quando a gente pensa sobre a paternidade de Deus, nós temos realmente os dois aspectos. Ele é um pai que provê, que sustenta, que supre as necessidades, mas o pai é aquele que corrige, né? Hebreus 12, se vocês não recebem disciplina, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Então ele fala muito assim, o pai é aquele que corrige, é aquele que mostra o caminho que vai andar. Então, como que nós podemos dizer Deus é pai e a gente não se importa com o que Deus pensa? Será que nós realmente estamos com nossas orelhas, nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus quer falar? Como que Deus pensa sobre minha vida, sobre a igreja, sobre a situação no país, do mundo? Nós precisamos realmente entender que Ele ser pai tem muitas implicações. E agora Provérbios fala muito sobre sabedoria e ele usa muito essa expressão de filho e pai. Provérbios 1, versículo 8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Está vendo? Ele fala de pai e mãe junto aqui, né? Ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina. O que é doutrina? Doutrina não é trindade, tipo de batismo, né? Doutrina é prática, né? Princípios que norteiam a vida. Diadema de graça serão para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, ele continua. Agora capítulo 4, isso aqui são só... capítulo 2 começa filho meu, capítulo 3 começa filho meu, capítulo 4, ouvi filhos a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência, dou-vos boa doutrina, portanto não deixeis o meu ensino. Quando eu era menino na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava, me dizia, retém as minhas palavras de todo o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. E vai assim, né? Versículo 10, ouve filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida. Então, só para vocês sentirem, vocês podem ler bastante em Provérbios, ele sempre vai falar bastante. Capítulo 5 começa filho meu, capítulo 6, assim por diante. O que eu quero dizer? Que paternidade, Deus ser pai, e aí entra também o desafio para que a gente aprenda a ser pais naturais e pais espirituais, porque ser pai envolve todo cuidado, toda a sabedoria, toda a instrução, e nós como pais temos errado muito. Muitos pais exigem, muitos pais querem que faça certas coisas que nem são a vontade de Deus. Então, como nós precisamos entender quem é Deus como pai e como nós podemos reproduzir isso. Isso é um assunto vasto, mas eu só queria só dar um toque de leve aqui, porque é o que ele está falando em relação aos recabidos. Ok, agora só para finalizar então, eu queria só comentar, isso aqui é secundário, isso aqui é, assim, quando você lê uma escritura, você quer descobrir qual o propósito principal de Deus em nos dar essa história, essa lição. Então, a principal, como eu posso entender, é isso que eu acabei de falar. Deus estava comparando
a paternidade dele sobre o povo de Israel com a paternidade de Jonadab. Então Deus queria não chamar tanta atenção às práticas, isso não era o ponto principal. Olha, gente, olha como eles estão fazendo o certo, vocês deviam fazer o certo também. Não, essa não foi a lição foi: olhe como eles seguiram essa tradição e olhe como vocês não estão seguindo. E ele fala, o que Deus está falando desde madrugada, todo dia de madrugada, falando insistentemente, o que Deus está falando? Ele está falando que, não assim, parem de beber vinho, parem de construir casa, não era isso. A mensagem que ele está comparando nesse mesmo capítulo é: abandonem seus maus caminhos, deixem os deuses falsos, sirvam a mim com arrependimento, com todo o coração, preste atenção, e não é só uma coisa, exterior, comece a ir nos cultos, comece a ler a Bíblia, não, assim, tudo isso faz parte, mas a questão principal é: coloque os ouvidos, vocês precisam me ouvir, vocês precisam me conhecer como Pai. Então, essa é a mensagem principal. Agora, uma liçãozinha secundária, tirando uma lição interessante da vida dos recabitas. Eu queria colocar isso porque é muito interessante, como eu já falei, assim, quando foi a época que os filhos de Israel viviam em tendas? Durante o deserto, quando eles saíram do Egito, quando não estavam na terra prometida. Toda a ideia que Deus sempre fala assim: eu estou levando vocês para uma terra permanente. E é uma grande pergunta, outra coisa que eu vou só tocar de leve, a grande pergunta na Bíblia, uma das grandes perguntas é: o que é a terra prometida para nós? O que é essa terra? O que é sair do Egito? A gente tem mais ideia. Andar pelo deserto, a gente também tem uma ideia. Agora, o que é entrar na terra prometida? Eu estou falando sobre isso desde a época que a gente falava sobre Êxodo, e depois chegamos em Josué, sempre, muito antes disso, eu lembro que a gente sempre fazia essa pergunta: Deus chamou um povo na terra, Deus chamou para si um povo, mas esse povo não só precisava sair do Egito, Deus não ia estabelecer o reino dele no Egito. Deus tinha que tirar o povo do Egito, tinha que passar pelo deserto, mas tinha que chegar até a prometida, tinha um alvo. E nas nossas músicas, nas nossas ideias mais comuns, até de Canaã é o céu, que eu caminho vou, quem que lembra dessa música antiga, caminho vou para Canaã, assim, para onde que eu estou indo? Estou indo para o céu. Não, a ideia é Deus tem mostrado cada vez mais, não, o céu vem para a terra. Então, o que é a terra prometida? E outra coisa, a terra prometida, quando eles entraram, tinha muitos inimigos, o céu não tem mais inimigo. Então, tem muita coisa que a gente precisa entender sobre a prática, é muito além do alcance dessa aula, é muito além, muitas vezes, até da gente saber como definir. Mas o que eu quero dizer, em síntese, é: nessa época que estamos estudando, o povo estava na terra, tinha o templo, tinha o reino, não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas tudo aquilo que Deus tinha prometido quando eles saíram do Egito estava acontecendo. Então, eles tinham, é mais ou menos como nós poderíamos falar hoje. Nós já passamos da época do Velho Testamento, Jesus já veio, em certo sentido, Jesus trazendo o reino de Deus, os apóstolos estabelecendo, pregando o reino e vendo aquela igreja surgir. De certa forma, ali era a terra prometida, porque tudo que eles estavam esperando desde o tempo do Antigo Testamento estava acontecendo. O Messias, o Evangelho, o perdão dos pecados, já vivendo aspectos do reino de Deus. Então era a terra prometida, não era mais deserto, não era mais. Só que ao longo do tempo, como aconteceu com eles, aconteceu conosco, ao longo do tempo, esse reino que Jesus veio e trouxe, nós não podemos dizer Jesus não trouxe o reino, nós não podemos dizer, eles não podiam dizer
Davi não existiu. Não, Davi existiu. Davi trouxe o reino. Salomão fez o templo. Então eles tinham, mas não tinham, porque aquilo se tornou uma coisa exterior. Eles não tinham mais aquilo em realidade. Deu para entender? Então nós estamos vivendo mais ou menos isso, que Jesus veio, o reino veio, não em plenitude, né, que vem na segunda vinda, mas o reino veio como um testemunho, como um princípio, mas hoje nós estamos vivendo um tempo de todo mundo está fazendo as coisas ao contrário, nós não estamos vivendo dentro daquilo que Deus prometeu. Então, esse povo, os recabitas, eles foram ensinados, 250 anos antes dessa época, nós não sabemos porquê, mas eu estou só tirando, assim, tipo essa é uma, eu posso estar viajando, entendeu? Assim, isso não é o ponto principal, mas eu não posso ler essa história dos recabitas, e que eles não tomavam vinho, e não faziam casas, e não plantavam, eu não posso ler isso sem pensar no nosso chamado de esperar algo mais permanente, porque o que representa isso? Vamos só pensar rapidinho aqui, para a gente poder imaginar. Os recabitas não só foram fiéis, né, ao Jonadab, aos princípios dele, mas eles estavam vivendo um testemunho, eles eram um testemunho, eles viviam em Israel, mas viviam em tendas. Então, mesmo que eles não entendessem, mesmo que esse não tenha sido exatamente a visão de Jonadab, não sei qual que era a visão dele, mas eles estavam vivendo algo profético, algo no sentido de que, gente, nós estamos na terra prometida, mas nós estamos vivendo em tendas, porque isso que nós estamos vivendo aqui não é aquilo que nós estamos esperando. Eu não sei se está dando para entender, mas a ideia é essa. Não tomar vinho não é proibido, mas não tomar vinho simboliza não fazer festa, não fazer celebração. Deus é contra celebração? Não, mas existem alguns momentos em que, não é que você nunca pode se alegrar, nunca pode ter uma festa, mas é um estado de espírito. Já vou ler um versículo no Novo Testamento que acho que expressa isso, mas tem vários textos. Então, só vou dar mais ou menos essa ideia, e depois nós vamos ler 2 textos no Novo Testamento. Então, a parte de não tomar vinho, a ideia simbólica, espiritual, quem quer estar atento, quem quer estar preparado para a guerra, quem quer estar percebendo, não deve beber vinho, porque o vinho faz com que você, assim, se tomar muito, você pode ficar embriagado, você pode perder, você não, é o contrário de estar alegre. Isso tem no Velho Testamento e no Novo, muitos textos falando sobre a embriaguez como símbolo de um estado espiritual, de não estar atento e de estar assim, aproveitando, e nós estamos na terra, está tudo bem. Não está tudo bem. Nós estamos diante do fim dos tempos, coisas difíceis vão acontecer e nós precisamos estar atentos. Então, esse é o ponto do vinho. O ponto das outras coisas, não fazer casas, não plantar lavoura, não possuir terra, viver em tendas, é a ideia de não estar num lugar permanente. É a vida de nômade, é a vida de não estar arraigado. E isso era uma contradição, como já falei, assim, o povo estava na terra prometida, mas eles estavam vivendo um testemunho para dizer, isso aqui não é o que eu estou buscando. Então, gente, eu não sei, isso que tem que ser uma coisa tocado por Deus no nosso coração, mas vê se vocês conseguem entender a analogia. Eu posso viver em qualquer, não estou falando de uma igreja muito estruturada, muito controle humano, estou falando em qualquer tipo de igreja. O que nós temos hoje, em qualquer igreja, institucional, não, muito formal, muito livre, não estou falando sobre tipo de igreja. O que nós temos hoje nós somos herdeiros do reino de Deus, nós somos herdeiros da mensagem
da nova aliança, nós não estamos negando isso, mas nós estamos vivendo em tendas, porque isso que nós temos hoje não é o que Deus nos prometeu para agora, e muito menos o que Ele tem para fazer no futuro. Então você arma uma tenda, dentro de qualquer lugar onde você estiver, em qualquer tipo de situação, você arma uma tenda, mas você está numa tenda. Pode fazer casa, pode colocar raízes. Não, eu não vou colocar raízes, porque nós estamos, a tenda lembra no deserto, se a nuvem levanta, se a coluna de fogo levanta, lá fala em Números, pode ser até no meio da noite, se levanta e começa a andar, eu tenho que estar pronto, e a tenda é para isso. Em não sei quanto tempo, né? Mas, sei lá, quanto tempo que você arma uma barraca e quanto tempo gasta para desarmar? É rápido, né? Então, dentro, sei lá, de 1 hora, 2 horas, estou pronto para viajar. Então, essa ideia, Deus está mudando. Nós não podemos fincar raízes, nós não podemos fazer casas permanentes, nós não podemos depender do nosso próprio sustento. Quem vive em tendas e não tem lavoura tem que depender de Deus, é uma vida de dependência e é uma vida móvel. Então eu vou ler 2 passagens para terminar, né? Sobre vinho, é Lucas 21. Lucas 21, 34. Esse aqui é a mensagem, o sermão de Jesus sobre os últimos tempos, sobre a segunda vinda. E ele fala: acautelai-vos por quem? Cuidado com quem? Por vocês mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça o quê? Se você tomar vinho, espiritualmente falando, você vai ficar muito... você vai perder a sua condição de ficar alerta, de ficar atento, você vai ficar acomodado, você vai ficar celebrando quando não é o momento desse tipo de celebração, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Lembra que em Tessalonicenses Paulo fala assim: vocês não estão nas trevas, vocês são da luz, o dia do Senhor não vai pegar vocês de surpresa. Mas Jesus está falando assim: mas pode pegar, vocês são da luz, mas vocês podem dormir de dia, vocês podem se embriagar, ok? Então, entendeu a ideia? Então, essa ordem de não... Por que Jonadab, como eu falei, eu não sei o que estava na cabeça dele, o que ele entendeu, mas o que eu entendo dessa ordem? Por que os recabitas eram um povo separado dentro de Israel? Lógico que não são só eles que vão ser salvos, não são só eles que vão atender, eles nem são israelenses por raça, mas eles receberam uma missão de viver uma mensagem profética e de anunciar assim: olha, nós estamos aqui, nós não estamos bebendo vinho e nós não estamos construindo casas porque nós estamos aguardando algo e nós queremos ficar atentos. Então esse aqui é sobre ficar atento, não beber. E Hebreus 11 fala de Abraão, mas acho que é uma das melhores passagens, tem outras que falam sobre isso, que nós precisamos estar sempre peregrinando, né? Nós, outra vez, assim, na nossa tradição cristã, de músicas e de palavras, assim, nós somos peregrinos nessa terra, a gente não vai ficar aqui, nós vamos embora para o céu. E não é isso, a gente tem entendido que não é bem nesse sentido, né, que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos não é porque essa terra não presta, Deus vai renovar essa terra, Deus vai fazer tudo o que Ele prometeu fazer com essa terra. Mas nós somos peregrinos sim, porque nós ainda não achamos o reino que Deus vai estabelecer na terra. Não é que nós não achamos, nós temos o reino, o evangelho em Cristo, mas aquilo que Jesus, mesmo aquilo que Ele veio para trazer, não está sendo praticado. Então nós estamos nessa atitude. Hebreus 11, versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, a terra prometida, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Essa obediência
implícita, né, de confiança. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Abraão chegou na terra prometida, mas ele viveu como peregrino. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos. Muitos cristãos leram e leem falando assim: ele estava esperando ir embora. Não, ele não estava esperando ir embora, ele estava esperando a cidade chegar, né? Mas ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Versículo 13: todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe, as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. Gente, não vamos nos esquecer disso. Muito apropriado para o tempo que nós estamos vivendo. Nós somos cidadãos brasileiros, nós vivemos aqui, nós temos nossas obrigações, devemos orar, devemos nos envolver no sentido assim, de querer o que Deus quer, mas não se esqueça. Gente, eu fico pensando, que absurdo pessoas ficarem meio brigadas, não conseguem conversar com o outro, porque um tem uma linha política, ou tem outra linha política. Nós somos de outro reino, meu Deus, nós não estamos dependendo do nosso time ganhar. Se o meu time de futebol ganhar e for campeão, ótimo, mas se não for, não é isso que faz meu coração bater, ou é? Né? Então a gente tem que saber, a política é a mesma coisa. Não é, lógico, não tem comparação entre política e time de futebol. Estou usando isso para dizer que a gente precisa entender, não é que não tem importância, nós vivemos aqui, nós oramos para o lugar onde nós vivemos, nós queremos o bem-estar, mas o governo, a estrutura, o sistema não é esse sistema, se for o melhor candidato possível, ele não vai trazer o reino de Deus, ele não vai trazer aquilo que nós estamos esperando, e pode ser, como estava acontecendo no tempo de Jeremias, que o pior vai acontecer. Eu tenho falado muito com vocês, eu espero que não seja agora, ou não sei se eu espero que não seja agora, porque às vezes eu penso, eu quero que Jesus volte. Então, se tem que acontecer alguma coisa, claro que a gente não quer sofrer, a gente não quer perseguição, a gente não quer um sistema que é mais contra Deus e tal, mas eu quero que Deus faça o que é necessário para apressar a vinda dele. Dá para orar assim? Dá para a gente ter expectativa assim? Dá para a gente se alinhar? Sim, Deus, faça aquilo que vai apressar a tua vinda, e faça aquilo que vai fazer a igreja acordar. Às vezes tem que acontecer coisas ruins para que a igreja acorde. Eu espero que não. Eu não oro para que aconteça coisas ruins, mas eu oro para que Jesus volte. E eu tenho que estar preparado. Os recabitas estavam em tendas. Isso para mim simboliza que eles não estavam esperando que tudo fosse acontecer, tudo fosse maravilha, senão eles podiam fazer casas e se estabelecer e ter raiz e tudo mais. Eles estavam dizendo, nós estamos em tendas porque aquilo que nós estamos buscando não chegou ainda. E é esse espírito que ele fala, ora, os que tais coisas, versículo 14, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria, acima dos nossos deveres civis, acima do nosso anseio para que Deus abençoe a nossa nação, acima disso é Deus, traga teu reino, não para que o povo aqui vá para a perdição, e esse povo, ou da esquerda ou da direita, que eles possam ter uma lição, para que eles possam ser derrotados. Eu não desejo mal, eu tenho que desejar, Deus, traga o teu reino, para que todas as pessoas possam ver que existe algo acima da política, acima desses sistemas. O que vai realmente resolver esse problema de pessoas que estão fazendo aborto, matando crianças? Se Deus vai usar alguma lei para melhorar isso, mas o que vai realmente resolver isso é o reino de Deus. Amém, gente?
é o reino de Deus. Então nós temos que buscar isso. Eu não estou indo para o lado assim, eu não me importo, eu não tenho nada a ver com política, eu não quero votar porque eu não faço parte desse mundo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando assim, tem algo acima. Gente, vocês perceberam que é difícil andar nessa linha de tensão entre um extremo e outro? Entre o pensamento humano desse jeito e o pensamento humano daquele jeito? Como eu falei uns domingos atrás, se o nosso coração fica apaixonado e bravo por causa de questões políticas, provavelmente tem alguma coisa errada no nosso coração, porque nós temos que ser apaixonados pela causa de Deus. Eu tenho convicções, eu acho que tal e tal, isso e isso é melhor, mas eu sei que nenhuma dessas coisas vai resolver a questão verdadeira, a questão mais profunda. Então, os que dizem tais coisas estão buscando uma pátria. E, versículo 15, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que Deus também não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Gente, eu volto a falar, eu fico profundamente comovido de Deus ter chamado a atenção de todo mundo. Olha os recabitas. Eu queria que Ele falasse isso de nós. Eu queria que Ele falasse, olha, tem um povo que está buscando algo acima de todas essas ideias e essas polarizações e todas essas coisas. Tem gente que está buscando mesmo o meu reino, tem gente que está sendo fiel, tem gente que está tentando me ouvir, querem me ouvir, tem gente que me considera como pai, sabe? Que Deus possa olhar para nós e Ele possa ver esse tipo de coração. Senhor, nós ficamos, ó Deus, atemorizados diante de Ti, Senhor. Ó Deus, é um exemplo muito, muito singular essa família dos recabitas, e como nós temos comentado, talvez eles nem tivessem muita revelação do porquê eles estavam fazendo isso, mas nós queremos Te seguir, queremos talvez ir contra a correnteza na nossa geração, talvez não, com certeza, nós vamos ter que ir, não no sentido de ser melhor do que qualquer outra parte da igreja, mas de alguma forma, Senhor, nós queremos viver em tendas, nós queremos ser sóbrios, nós queremos que esse dia não nos pegue de surpresa, nós queremos realmente viver, ó Deus, em função daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem mostrado, queremos ser apaixonados pelo Teu reino, queremos ver a Tua pátria, a Tua cidade, o Teu reino como sendo superior a tudo isso que nós vivemos aqui, Senhor. E mesmo que, ainda que o pior aconteça, ainda que a sociedade, a nossa nação dê uma guinada mais forte ainda para um lado contra o Senhor, a igreja é chamada para viver o reino de Deus nessa situação. Senhor, seja para o bem ou seja para o mal, seja algo positivo ou seja algo negativo que vai acontecer nessas eleições e em outras coisas. Estamos falando de eleições por causa desse momento, mas tem tantas outras coisas acontecendo fora de época de eleição. Em todos os momentos o mundo está caminhando numa direção contrária, às vezes a igreja está caminhando numa direção contrária, e nós queremos buscar, queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Os recabitas não foram embora para outro país, eles continuaram em Israel, mas eles estavam dando um testemunho ali, Senhor, que nós possamos, ó Deus, com fidelidade, sem arrogância, sem superioridade, sem qualquer tipo de soberba humano, Senhor, mas que nós possamos realmente viver, Senhor, ó Deus, a Tua palavra e a Tua visão, cada um no lugar onde Deus chamou. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.